Mas aí que tá. O que é acreditar verdadeiramente em Deus? Às vezes quando nós falamos, nós temos que só acreditar em Deus, nós achamos que é fácil, né? Mas não, é difícil. O verdadeiramente crer em Jesus não pode ficar só no nosso intelecto. Que fica assim, eu creio em Jesus. Não, fique em paz. Eu creio em Jesus. Não, vai dar tudo certo, eu creio em Jesus. Não, eu creio em Jesus. Infelizmente muitas pessoas têm levado Cristo só assim, no intelecto, mas não têm vivido por Ele. Mas quando nós acreditamos em Deus verdadeiramente, o verdadeiramente crer em Deus, o genuíno, resulta numa transformação interna, uma transformação externa, uma transformação moral e espiritual. Pois nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós seremos submissos a Ele. E quando nós confiamos em Deus e somos submissos a Ele, guardar os seus mandamentos é prazeroso. Até porque nós demoramos muito para entender que guardar os mandamentos de Deus não nos salva, mas nos protege. Nos protege. Então, guardar os mandamentos de Deus se torna deleitoso. Mas, infelizmente, muitos cristãos nominais só têm levado Deus no seu intelecto. Nós não vamos abrir a Bíblia agora para não consumir mais do tempo. Mas em Tiago 2,19, você pode anotar na sua Bíblia se você quiser, depois para você ler quando você chegar na sua casa. Mas Tiago 2,19 diz assim: credes tu que Deus é um só? Pois fizeste bem. Pois até os demônios creem e tremem. Infelizmente, quando nós só levamos Deus no nosso intelecto, a nossa crença, desculpa falar isso, mas é comparada com uma crença de um demônio. Porque os demônios sabem que Deus é um só, eles sabem que Deus é todo poderoso, eles sabem que Deus é o Criador, eles sabem que Deus tem muito mais poder que eles, mas eles não vivem por Cristo. E não é só os demônios que sabem, o diabo também sabe disso, mas eles não vivem por Cristo, não vivem. E muitos de nós, muitas vezes, nós estamos fazendo isso. Estamos falando que cremos, mas nós não vivemos aquilo que nós cremos. E nós caímos nesse erro, às vezes. Disse Lutero uma vez também: a caminhada cristã é totalmente individual. Pois uma coisa é você dizer assim: Cristo é Salvador. Outra coisa é totalmente diferente. Pois é você confessar: Cristo é o meu Salvador. Somente os cristãos verdadeiros estão prontos para falar: Cristo é o meu Salvador. Cristo é o meu Salvador. E quando nós falamos isso para nós mesmos, que Cristo é o meu Salvador, nós estamos falando para o mundo assim: ei mundo, pode mandar problema, pode mandar dificuldade, pode mandar doenças, desafios ou até mesmo a morte. Não importa o que você mande, o que vem por aí. Cristo é o meu Salvador. E eu sei que as coisas que Ele está fazendo por mim é muito maior que as coisas aqui da terra. Para a nossa vida, tudo que nós fazemos, existem dois caminhos. Sempre. É até cansativo de falar às vezes, né? Sempre dois caminhos. Sempre dois caminhos. Vida ou morte. Céu ou inferno. Se eu perguntar para vocês aqui nessa noite, quem gostaria de ir para o inferno aqui, levanta a mão. Misericórdia. Ninguém em sã consciência vai fazer isso. Mas sabe qual é o problema? Que para você ir para lá, no inferno, você não precisa levantar a mão e dizer: eu quero ir. As suas atitudes te dizem para onde você está indo. Se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno. Aí agora aquela pergunta clichê de todo mundo que prega, né? Quais são as suas atitudes? As suas atitudes estão te levando mais perto do céu ou mais perto do inferno? Às vezes nós se afastamos tanto de Deus que nós esquecemos do amor que Ele tem por nós. Lembra quando eu falei dos mandamentos? Os mandamentos é dividido em dois. São 10. São 10 mandamentos, todos são importantes. Mas Mateus relata que, lembra que fala? Novos mandamentos vos dou:
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não estou falando que os demais não são importantes. Todos são importantes. Porque Tiago diz que aquele que errar em um é culpado de todos. Mas quando eu falo amar a Deus sobre todas as coisas, ou melhor, quando Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas, Ele está falando assim: ei Mateus, sabe o seu trabalho? Eu tenho que ir primeiro. Sabe o seu relacionamento? É gostoso, mas eu tenho que ir primeiro. Sabe a sua família que você tanto ama? Eu preciso ir primeiro. Ou até aquela casa que você pediu tanto para Deus e Ele te concede. Eu preciso ir primeiro. Mateus, as suas vontades, você que é legal, você é cheio de sonhos, mas Ele tem que ir primeiro. E às vezes nós pensamos: caramba, como Deus é egoísta. Ele nos concede as coisas, mas pede para que Ele seja o primeiro em tudo. Ele dá, mas quer algo em troca. Como assim? A verdade é que o que Ele faz por nós é até demais. Colocar Deus na frente de tudo é o mínimo que nós podemos fazer hoje. É só o mínimo. Até porque o amor de Deus por nós foi tanto que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. E às vezes nós achamos que é muita coisa colocar Ele na frente dos nossos sonhos, dos nossos planos. Mas não é, queridos. Não é. E aí vem a segunda parte, que acredito eu que é mais difícil. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí eu te pergunto: como pode um pecador carente de pecado, ou carente de perdão, perdoar outro pecador que também é carente de perdão? É muito confuso e às vezes é complexo a gente entender. E na nossa cabeça não faz sentido perdoar. Às vezes não faz sentido perdoar as pessoas. Mas é aquele ditado, né? As pessoas dizem: não faça para os outros. Não faça. E aí Deus pede para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Acredito que todo mundo já passou por problemas, por dificuldades. Quando a gente erra com alguém, sempre tem aquela pessoa que sofre e aquela pessoa que fica no ouvido da pessoa que está sofrendo. Oh, você vai perdoar ele? Você vai perdoar ela? Mas se você perdoar ela, ele vai errar, ela vai errar com você de novo. Ele não merece o seu perdão. Ela não merece o seu perdão. E aí eu te pergunto: quem é você? Quem sou eu para dizer se alguém merece ou não merece perdão? Se todos nós aqui estamos na mesma caminhada, que é como? Ser carente de perdão. Pois nós erramos todos os dias da nossa vida. E nós ficamos remoendo. Nós ficamos procrastinando o perdão fica procrastinando, deixa para depois, amanhã eu perdoo, e aí amanhã é tarde. Então nós precisamos pensar um pouquinho nas coisas que nós estamos fazendo. As coisas que nós estamos desejando. Pois, lembra? 2 caminhos. Mas eu acho que vocês já conseguiram entender um pouco da mensagem de hoje. Tudo que eu falei aqui foi baseado em João 3,16. Foi tudo. Foi baseado em um pequeno verso. Mas faltou um tópico. Deu o seu filho unigênito. Agora é aquele momento que, se você quiser fechar o olho, quiser imaginar, fica à vontade. Mas enquanto eu montava essa meditação, eu pensava em Jesus lá no céu, com Deus, tudo lindo, tudo perfeito, Jesus sendo adorado, Jesus sendo exaltado, sentado à direita do Pai. Fico pensando em Jesus passeando pelo céu e vendo como esse céu está vazio. Uma pessoa aqui. Lembra do plano da salvação? Lembra quando eu disse que o diabo veio para a terra e nós seríamos escravos do pecado? Aí eu fico pensando em Deus chegando a Jesus falando assim: ei filho, já ouviu aquela música do
Tom Carf, filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer. Você vai ter que descer porque o Matheus está lá, o Marcelo está lá, a Lu está lá, a Bruna está lá. E eles estão sendo escravos do pecado. Ou melhor, eles vão ser escravos do pecado. Mas não tem como eu ser chamado, ser conhecido como um Deus de amor, se eu deixar todos eles morrer. Então você precisa descer. Por mais que eu te ame muito, por mais que eu te ame mais que tudo, mas eu também amo eles. Então você vai ter que descer. E nós conhecemos a história, então Jesus ele desce para a terra. Jesus ele desce no ventre de Maria, ele cresce em estatura, em graça, sabedoria, se desenvolve. Até que chega um momento que a sua carreira precisa se finalizar. Ele já ensinou o que tinha que ensinar, agora ele tinha que cumprir a profecia. Então Jesus ele se entrega aos soldados. Acho que todo mundo aqui assistiu Paixão de Cristo. Forte, né? Às vezes nós achamos que o filme de terror é pesado, é forte. Mas o que Jesus passou, aquilo sim foi um verdadeiro filme de terror. Então Jesus ele é entregue aos soldados e ele é açoitado. Jesus tem seu corpo todo dilacerado, todo machucado, e ele não precisava estar lá. Depois de ser espancado, ter o seu corpo moído pelas nossas transgressões, Jesus ainda precisa carregar a cruz. E não era um caminho muito curto, não. Eu não me lembro quantas quilometragens era, mas era longe. Era longe. Terreno cheio de pedregulhos, com seus pés feridos, seu corpo machucado. Então ele chega até a Ilha da Caveira, no lugar onde ele seria massacrado novamente. Então Jesus é jogado ao madeiro. Jesus fica plantado naquela cruz, na cruz da qual era para eu e você carregarmos, que ele não merecia aquilo. E não muito contente, além de ele ser açoitado, os soldados e o povo daquela época ainda o zombavam. Jesus ele tinha o poder sim para descer daquela cruz, mas o amor que ele tinha por nós também era muito maior que o sofrimento que ele estava. E aí eu te pergunto, o que você tem feito? Você tem sido grato pelo sacrifício de Cristo na cruz? Eu não sei como que é a sua vida, não sei como funciona, mas a pergunta é: você tem sido grato com aquela atitude que Jesus tomou? Porque toda vez que nós o questionamos, toda vez que nós até mesmo rejeitamos na roda dos nossos amigos, é como se nós estivéssemos cuspindo na cruz de Cristo. É uma falsidade tremenda que nós temos, vocês. Pois nós falamos que Cristo é isso, que Cristo é aquilo, mas na hora de nós mostrarmos um pouquinho de Cristo, nós o rejeitamos. Temos que pensar nisso nessa noite. Peço perdão se os irmãos não entenderam o que eu quis passar para vocês nessa noite. Mas vocês não podem sair daqui sem entender uma coisa: que Deus amou o mundo, ele, que deu seu Filho unigênito para morrer por todos nós. E às vezes nós pensamos que o ministério de Jesus se acaba quando ele morre. Jesus hoje ele está lá no céu, intercedendo pelo meu e pelo seu pecado. Hoje ele está assim, sendo nosso advogado. E Mateus, e Deus, e Pai, a Lu pecou. É verdade. Mas Senhor, ela já está arrependida. Pai, perdoa ela. E Deus, Marcelo pecou. Marcelo é tão pecador, é verdade. Mas ele está arrependido. Perdoa eles. Mateus é muito pecador.
Ele se arrepende de um pecado hoje, mas amanhã ele peca outro. Mas ele está arrependido. Perdoa isso. É isso que Jesus faz por nós, hoje em dia. E assim será até o processo da santificação ser terminado. Está breve. Está acabando. Meus queridos, coloque na sua mente: Deus é amor. Essa é a mensagem da noite.